Vamos lá. Bom, vocês estão visualizando aí, né, caso não, né, quando eu fizer uma pergunta, aí só o representante ou alguém falar não, pronto, já estou sabendo. Vocês estão visualizando aí a tela, ok? Do livro. E aí, como essa disciplina ela é DIB, nós precisamos toda semana ter aí uma carga horária de 1h30 e não mais quinzenal, enquanto estivermos aí no modo EAD. Tá? Então, importante essa observação e para que vocês saibam aí qual é o encontro, né, onde nós estamos preparando a aula, né? Então, indo pela lógica aqui, nós estamos hoje aqui, seria o encontro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o encontro 7, né? Hoje aqui, que é a definição do cronograma de desenvolvimento do software. Então, hoje nós vamos falar um pouco de cronograma, algumas características. Nós vimos, ou melhor, eu postei uma aula para vocês complementar, acho que, não lembro se foi, acho que não tem a minha imagem, mas eu coloquei ali sobre a estrutura analítica de projeto, que é onde começa o escopo, né? Então, se a gente analisar aqui, que são conceitos, ciclos, o papel do gerente, a governança, e aqui já começa, teoricamente, colocando a mão na massa, propriamente dito. Sendo que eu sei que alguns, né, eu não posso pensar que todos, mas alguns já têm essa prática de elaborar ou entender essa questão do escopo, já com experiências em outras disciplinas, que são, às vezes, o projeto de software, por exemplo, traz um pouco disso. Mas vamos com calma, tá? O importante é que esses conceitos sejam bem reforçados por uma questão até da nossa disciplina ter aí um momento para uma avaliação, uma prova, enfim. E outro também até para que vocês possam, em paralelo, observar que se no projeto, para quem já tem um projeto em desenvolvimento, consiga aí inserir esses tópicos aqui que nós vamos falar hoje, por exemplo, tá? Aí já para as próximas aulas nós temos mapeamento, controle de custos, né? E por fim, aí é onde tem o encerramento, voltando para algumas melhorias, o que se trata referente às partes interessadas e o próprio encerramento. Ainda lembrando que essas duas unidades aí é o foco para a prova da instituição. Mas vamos lá então. Então hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui. Eu trouxe alguns materiais complementares, vocês vão observar isso, eu vou abrindo aí os arquivos, né? Mas vamos aqui primeiro, rapidamente, dar uma olhada no livro para a gente se embasar aqui, até para que todos tenham o mesmo documento aí, né? Quem quiser abrir, fica à vontade, mas de qualquer forma, reforço que essa aula vai estar gravada aí, mas vamos lá. Então aqui a página, a princípio, 87, mas acho que ele dá um pulo aqui. Isso aqui era da estrutura analítica, né? Ok. Então, na verdade, a página aqui é 89. Ele traz aqui que a própria utilização do PERT, né? Que aí a gente vai ver que é uma técnica de revisão e evolução voltada para o desenvolvimento de um software, que ela tem aí possibilidade para onde você começa a definir o próprio desenvolvimento, né, por meio do cronograma, um sistema. Bom, aí avançando aqui, ele trata ainda do PERT, né, como um planejamento para que você tenha, além do cálculo, a duração do projeto. Tá? Nós vamos ver hoje aí algumas coisas referente a isso daí, né, sobre o PERT e algumas técnicas, né, que é uma ferramenta aí onde a gente vai utilizar, mais adiante aqui, ó, além do gráfico, perceba o seguinte, ó, o PERT, né, enfim, a estrutura que a gente precisa daqui para frente manter em ordem, ou está planejado, ou vocês já devem ter pelo menos pensado nisso, seria a utilização do diagrama de atividades, o EAP, a estrutura analítica, né, e o gráfico, né, que é o gráfico de Gantt, que a gente vai ver aqui também, para que você consiga desenvolver aí o PERT, né? Aqui a gente vai avançar aqui.
Vamos lá. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aí. Alguém quer falar alguma coisa? Lucas? O Bruno e o Gustavo estão com o microfone aberto, Lucas. Agora entrou Mas bastante tudo bem. gente. Mas tudo bem, vamos lá. Ô, professor, licença Pode aqui, falar. vai entrar bastante gente, porque estava com outro link no AVA. Agora que a Vera mandou esse link, eu passei pro pessoal da sala, a gente está entrando. Eu A aula já compartilho. iniciou? Já iniciou. Cara. Bom, então vamos lá. Ainda na questão do PERT, é utilizado também como gestão de tempo, né? Nós temos aí toda essa preocupação da gestão de tempo em um projeto. Então, ele traz aqui como algo que seja mais eficiente essa própria indicação da utilização do PERT, que seja junto com o cronograma e o próprio diagrama, né? Então, a referência sempre é o PMBOK, que trata de uma questão orientada, né, uma diretriz para que a gente acompanhe os exemplos que ele traz, mas eu vou trazer alguns para vocês hoje aqui, poderem se orientar. Então, aqui, observe só aqui, um exemplo de um diagrama, né, elaborando aí um diagrama de fluxo de algumas atividades. Então, voltada para o gerenciamento do tempo dentro de um projeto. Então, percebam aqui que tem a criação da estrutura analítica, ela é a base onde você vai trazer a definição dessas atividades, que ela vai ser fundamental para, lógico, na sequência dessas atividades, estimar recursos, atividades, a duração e também desenvolver e finalizar com o cronograma. Então, é uma coisa que é muito importante, ele reforça aqui a questão dessa necessidade do gerenciamento do cronograma, né? E já na próxima apresentação, no próximo conteúdo, ele já começa aí também tratar sobre o próprio PMI, né, que é uma entidade voltada para um auxílio, tem até um link aqui, para esse tipo de interpretação com base no PMBOK. Bom, aí vamos, como eu falei, eu estou dando uma acelerada aqui, mas a gente vai ver algumas coisas na prática, tá? Eu já disponibilizei para vocês. O que é importante? O importante é identificar alguns autores, como o Prisma aqui, por exemplo, trata que o cronograma de projetos é um software, né? Ou de software é um esforço utilizado durante o projeto, que auxilia no planejamento das sequências de atividade. Na determinação dos tempos de execução na alocação de recursos. Então, isso é importante, esse conceito. Quando eu falo importante, é o que a gente pode pegar de mais resumido possível, né, do que a gente está comentando até agora. Então, ele traz, isso é importante, vocês sempre pegarem, assim, algumas definições voltado para o assunto que a gente está abordando. Então, esse cara trata de uma definição, é uma referência, e por aí vai. Bom, e ainda vamos lá. Percebam que, no caso do exemplo da cantina, que eu já comentei em sala de aula, esse cronograma aí, ele faz parte do termo da abertura de um projeto, até a entrega do sistema. Então, né, ainda assim, os passos para desenvolvimento aí, do termo de abertura, ele trata aqui de algumas maneiras, mas olha só o cronograma, um exemplo. Não vou dizer que é o clássico, porque aqui é usado no Microsoft Project, né? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. Então, no Microsoft Project, você define o ID, ou as sequências das atividades, das tarefas. Percebam que elas saem um pouco à frente, né, aqui, e com suas durações e os términos. Ainda assim, quem são os responsáveis, o nome ou os responsáveis, é possível criar. Então, essa ferramenta ela não está disponível, eu achei que tivesse disponível, eu ia disponibilizá-la aí pelo Teams para vocês, porque a Microsoft abriu algumas ferramentas aí, né, que não eram gratuitas nesse período, mas essa daqui, o MS Project ainda não foi liberado aí, mas tem outras maneiras para a gente trabalhar. E aí ele trata o que é utilizado aqui nesse exemplo, né? Então ele começa aqui cada campo, né? Explicando aí o ID é para numerar a atividade, é o percentual
e a quantidade da tarefa que já foi realizada, o nome do pacote do projeto, que é a tarefa, e assim vai. Então, isso é importante, vocês já vão associando isso que eu estou falando também com o projeto integrado, mas aí é outra aula que eu vou reforçar ainda hoje, tá? Mas, para quem não fez, já vai pensando aí que vai ser importante isso. Oi, Bom, Alessio. Oi, Vera. Boa noite, tudo bem? Tudo Ô, bem, Vera, e que você tá você? invadindo aí. Hoje eu vim só passear na sala de vocês para saber se estava sendo fácil o acesso, e aí eu estou no WhatsApp tentando ajudar a maioria dos alunos a encontrarem as salas, tá bom? Legal, legal. Um beijo e Isso boa aí. aula para vocês. Obrigado, Tá bom. Verinha. Tá. Falou, Vera. Valeu, Vera. Depois eu passo na secretaria. Tá, então ainda assim ele traz aqui, ó, o PET. Eu avisei que a Vera ia entrar nessa sala. Ela vai entrar, faz parte. Ele traz aqui o cálculo do PET, olha só. Aí que o negócio começa a ficar interessante, ó. Então, segundo o Vargas, né, outro representante aí da academia, para calcular é preciso ter o quê? Uma estimativa, né? Então, otimista, pessimista e o mais provável. E isso requer uma fórmula, tá? Então, vamos ver, é lógico que o otimista, o quanto antes, né, do prazo for estabelecido, então você tem aí uma projeção otimista do desenvolvimento de um software. A gente está falando do desenvolvimento de um software. Então, eu estou sendo otimista, trazendo que essa data de entrega vai ser antes do prazo estabelecido. Então, eu preciso ter isso no meu cálculo para estimar o meu projeto. Pessimista, né? Aí, o que pode acontecer, a quantidade ou quais são os principais causadores de um atraso desse projeto, né? Potencialmente aí causadores desse problema. Então, não é que é pessimista, na pior das hipóteses vai terminar, não, mas eu preciso entender que essa estimativa pessimista, ela vai sinalizar os possíveis causadores, né? Então, isso é importante. E o mais provável, que é uma média de tempo que leva aí para desenvolver um projeto, baseando nas duas opções anteriores. Então, olha só a equação, aí, ó, a duração. Então, opt, né, a gente entende que é a duração otimista, a mais estável, né, a duração mais provável, eu diria estável, e a pessimista. E você utiliza aí os cálculos, né, olha só um exemplo aqui, ele pegou essas variáveis são da atividade voltada para o nosso amigo aqui, senhor Roberto, da cantina, né? Enfim, que trouxe essa possível. Então, percebam que 12 é o prazo otimista, mais 4, que faz parte da fórmula, né? Vezes a estimada, que são 15, mais 1, vezes, na pior das hipóteses, 20. Tudo isso dividido por 6. Ou seja, vou ter uma duração em média, vou colocar como se fossem dias, 10,2 dias, vai, 2 horas a mais. Então, esse cálculo aqui, vocês encontram, aí, quando a gente fala de PERT ou de projetos, no próprio PMBOK ou PMI, que são referências, né, para a gente entender esse cálculo, aqui, essa tradução, né, do que nós podemos chamar aí. E o resultado, conforme ele traz aqui, ó, você pode trabalhar e mensurar, como eu falei, em horas, dias, semanas ou anos, né? Depende aí do que você está pretendendo, né? Então, vamos por partes aqui. No diagrama, ainda existe um diagrama, aqui traz uma maneira de a gente visualizar isso. Eu sei que alguém vai falar assim, a gente já fez isso, mas tem gente que não fez. Então, vamos por partes. E isso vai ser importante vocês... não só entender aqui, pode ser um item de prova, isso aqui pode ser uma tarefinha interessante para a gente desenvolver, ou até para anexar aí no próprio projeto, para quem não tem um fluxozinho desse daqui. Tem essa característica aqui, eu diria fluxo, mas é diagrama, né, de PET, com base aqui são as atividades, então tem o início, atividade A, atividade B, atividade C, e o final. Essa é a representação gráfica desse diagrama. Então, a duração vem aqui em números, entre um evento e o outro. Né? Após o início, então, no primeiro dia, atividade A.
né? Depois de 5 dias da atividade A, atividade B. Vai durar um dia e finaliza. Ao mesmo tempo, né, eu posso ter aí uma atividade em paralelo, que depois de 4 dias da atividade A, eu começo a atividade C, vai durar 3 dias e eu finalizo. Então, isso é uma maneira de um diagrama para eu identificar quais são os possíveis problemas que possam atrasar, otimizar ou manter estável o meu projeto, né? Bom, e aí ele traz a descrição. O evento inicial é o início do pacote ou trabalho, a duração é o tempo para cada tarefa, a atividade é o nome do próprio pacote, né? E o evento final que marca a entrega do trabalho. Então, como que a gente começa, né? Então, aqui ele dá um exemplo de uma pizzaria, né, referente a uma necessidade de gerenciar as suas vendas e que você precisa desenvolver o cadastramento de clientes, precisa ser desenvolvido o sistema de cadastro de clientes, cardápio e o gerenciador das entregas das vendas. Então, olha só, como que a gente vai, imagina, né? É uma planilha. Por meio de uma planilha, onde você vai começar a pensar, pô, preciso fazer para o meu projeto. Então, começa com uma planilha. Ainda você percebe aqui que não tem uma sequência, né? Você tenta colocar aqui, talvez, lembrando e tal, mas o importante é o seguinte, ó. Primeira coisa, reunião com o patrocinador. Se está certo que é essa sequência, ok, não tem nada que precede a reunião. Não tem nada antes, né? Então, primeiro você marca uma reunião com o dono da pizzaria, vai durar aí, vamos supor, 2 dias. Um dia, depois outro dia para rever e tal. Aí você vai reunir a sua equipe. Então, de quando que você vai reunir? Depois que a reunião do patrocinador terminar. Por isso que é precedente. Ele trata aqui como precedente. Vai durar aí um dia. Depois, o próximo passo é o desenvolvimento, né? Acontece, quem é o precedente para o desenvolvimento? Ou seja, eu tenho que terminar o quê? A reunião da equipe. Percebam que cadastramento de pizzas ainda depende do término da reunião com a equipe. É o precedente, né? Então, só que o tempo que ela vai durar, ou cada situação dura, são diferentes, ó. Uma dura 12, outra 4. Né? Então, os testes vão começar depois que o desenvolvimento e o cadastramento de pizzas terminarem. E os ajustes, enfim, só depois que os testes terminarem. Então, essa tabelinha dá um norte para o desenvolvimento num diagrama mais sofisticado, né? Então, quem precisar desenvolver, já começa aí pensando numa planilhinha um pouco mais simples, né? E, olha só, aí ele vai tratar aqui, no caso anterior, inserir, né, o cálculo do PERT. Então, ele está estimando aqui, ó, né? Se a gente analisar aqui 23 dias, então, olha só a recomendação. Considere 13% do tempo a menos do que o estimado, com base no que você fez aqui, ó. Para uma estimativa pessimista, considere 30% do tempo a mais do que o tempo estimado. E, com base na informação, você calcula aí o PERT da seguinte maneira. Se você tem uma estimativa de 23 dias, então, ó, 13% aplica os 13 e depois os 30. Então, você já tem uma margem, além do próprio cálculo, você ainda trabalha com uma margem, né? Por mais que você não siga a risco que está escrito aqui, ó, nessa duração. Olha que interessante, né? Então, isso é uma tática interessante aí, uma técnica, eu diria, né? Para a gente poder entender, às vezes, como é que o cara consegue, né, manter um projeto. Porque, às vezes, você, na prática, sei lá, num convívio ou numa empresa, né, vai que vai. E era só você ter uma maneira mais estratégica para lidar com isso. Vai que eu quero dizer o seguinte, para não perder aí alguns clientes, ele faz ali uma margem, mas para quem trabalha na área sabe que muito raramente você consegue terminar dentro do prazo que foi estipulado. Então, isso é um fator simples de a gente observar que dá para tratar de outra maneira, né? Entre aspas, um cálculo razoável, e que para quem está aí já na atividade, uma dica aí para vocês darem uma sondada na empresa aí, ó, que tem um cálculo bem simples, ele fez aqui,
para que vocês coloquem, olha aqui, no otimista, 20 dias. Aí lembrando que existe já 1 vezes 20 mais 4 vezes 23, que é o previsto lá, o estimado. Ó. Mais 1 vezes o quê? O pessimista dividido por 6. Cada um vai dar um resultado. Então, a duração média de 23,7 dias. No caso, para esse PERT. Eu vou dar uma pausinha aqui para ouvi-los. Fiquem à vontade, só cuidado para não... como é que eu quero dizer? Dar uma afogada aí, para a gente não ouvir nada. Então, vamos respeitar, vamos tentar organizar. O que vocês acharam aqui? Observaram que é importante? Alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Vou voltar aqui para a tela. Aqui. Ô, pessoal, quem não estiver falando, vamos deixar no mudo aí, tá bom? E aí, comentários? Pra Professor, gente dar você uma... já fez a chamada? Então, apareceu um negócio estranho aqui na minha tela. Eu vou perguntar para a Vera, mas eu acredito que vai ser aí de uma outra forma, essa questão de chamada, ou eu printo a tela, enfim, tá? Vamos ver aí. Eu posso perguntar se tem uma outra maneira mais prática, porque pode ser que vocês tenham a dificuldade de cair o link e não conseguirem voltar, né? Professor? Pode falar. Pode falar, desculpa. Então, eu estava no mudo, vocês me ouviram? Eu estou em dúvida. Qual seria o projeto? Então, em sala de aula, né, eu havia comentado, porque como nós temos segundo semestre nessa disciplina e também o quinto semestre, então quem está no quinto já desenvolveu alguma parte do projeto, que é o projeto integrado. Não sei se vocês lembram, nós temos a disciplina projeto integrado relacionada com essa disciplina, né? Então, essa abordagem que eu estou fazendo é para vocês. Para quem já fez, a gente vai conversar, vamos com calma. Mas para quem não fez ainda, falou, pô, no meu projeto integrado eu não tenho PERT, eu não tenho cálculo de PERT, eu não tenho uma estrutura analítica, então são fatores que eu vou ter que considerar para o projeto que, de uma forma ou de outra, estamos abordando agora, mas depois eu vou comentar, após essa aula aqui, que vai terminar umas 8h20, a gente começa depois a projeto integrado, tá? Então a aula de hoje é só a matéria mesmo. Então, a aula de hoje. A aula de hoje é só gestão de projeto de software. Ah, entendi, beleza. Tá? Então, eu estou falando de conceitos importantes aqui que tem a ver conforme eu mostrei aqui no nosso livro didático, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Tá? E também, né, eventualmente, se a gente precisar, e eu acredito que sim, elaborar uma prova presencial, não sei como é que vai ficar as datas aí, a gente já tem um conteúdo já acompanhando aí, né, dentro do próprio cronograma, tá? Então, aí outra coisa é que Pode falar. Que no e-mail que mandaram, estava falando que ia ser dia 13 até dia 20, 24 do mês 4, eu acho. Aí eu não sei se é o correto, que até as semanas de prova do primeiro bimestre de semanas de prova. Não, mas mudou, agora é dia 20, do dia 20 ao 24. Eu mandei né? hoje isso no grupo. Do Isso. dia 20 ao dia 24. A Vera passou essa informação, foi o que eu repassei. O Mauro mandou hoje. Isso. 24. Ok, então de qualquer 20 para dia 20. Então, de qualquer forma, a gente tem aí essa prova, sou eu quem vou elaborar se a gente for executar essa prova. Então, esse material que eu estou comentando possivelmente para a gente também realizar a prova. Mas em paralelo, pessoal, lembra que eu acabei de falar? Então, vocês vão ter que procurar. Aí é outra aula que é do projeto, ok? Agora, do que a gente acabou de falar aqui cadê aqui o material? Opa, gestão de projeto, aqui, ó.
Tem coisas aqui que fica difícil para mexer aqui. Sumiu a telinha aqui. Tá aparecendo a tela para vocês aí do livro que eu acabei de mostrar? Tá aparecendo Não? ele minimizado ali, não tá aparecendo aberto, não. Pois é, vou mexer aqui de novo. Peraí. Aqui, ó. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Então, esse material, então, ou esse conteúdo que nós estamos analisando aqui, como eu disse, desse tópico aqui, desse encontro nosso, ele é um dos mais importantes. Percebam que ele depende da sequência já estabelecida da estrutura analítica, que são todas as atividades, item por item, que foi da aula passada. Está lá no vídeo, enfim, o áudio que eu preparei no encontro 6, né? Acho que é sessão 2.2. Está lá na pré-aula, na aula, alguma coisa assim, deve estar na aula. Então, percebam que faz parte aí essa sequência, né? Ela é necessária para que a gente tenha esse cálculo simples, olha. Tem outros cálculos que nós vamos ver, mas a princípio a gente percebe que ele trabalha com essas 3 possibilidades aqui, ó. Vou voltar aqui para o cálculo do PERT, e a gente precisa saber como que é desenvolvido. Se a gente prestar atenção mesmo, é bem tranquilo para desenvolver, e eu vou precisar que vocês desenvolvam. E aqui é um diagrama. Então, o diagrama, ele, logicamente, ele vai utilizar aquela tabela anterior que a gente viu aqui, ó, né, e aplicar no diagrama. Aí vem o próprio cálculo do PERT. Enfim, aí ele traz aqui o próprio gráfico de Gantt, né, como desenvolvimento, como o tópico dele é cronograma do sistema, né? Então, percebam que ele tem, de novo, a tabelinha com os campos lá, o ID, nome da tarefa, e por aí vai. Quem são os nomes e recursos com as datas previstas para o término, né? Isso é uma resposta para o próprio problema do livro didático que ele trata aqui. E, nesse caso do exemplo da cantina, ele aplica aqui os valores, percebam que 36 aqui, ó, 40 e 48, para trazer uma estimativa, né, pelo cálculo de PERT, qual é a resposta de duração mais adequada. E, olha aí, ó, a representação do diagrama. Então, de novo, voltando. A planilha, já definindo aqui esses campos, do jeito que está aqui, né? Simples, entre aspas. Calcular quais serão aí os percentuais ou quais são as durações necessárias, otimista, pessimista, para que você tenha aquela margem de 30%, 15%, aplicar de acordo com a consideração ou a fórmula, que é a questão da duração, e chegando ao número adequado para esse projeto. Tá? Então, ele traz aqui algumas sequências aqui, e depois é só aplicar o diagrama, né? Então, contas a pagar, contas a receber, estoque. Então, cada atividade aqui tem a sua... Olha aqui, ó, sistema financeiro, contas a pagar, contas a receber, estoque. Tá? Entendendo que, né, o sistema financeiro é o próprio conclusão do projeto. Então, olha só, início, contas a pagar. Então, 15 dias, né? Vamos colocar aqui, vamos ver aqui na tabelinha. Contas a pagar, duração 15. Contas a receber 20 e controle de estoque 10. Então, 20 e 10. Né? E aí a gente tem análise em cima desse. Exemplo aqui, bem simples também, ó. Em cima da tabela, ele faz o cálculo, só substituindo aqui ó, o otimista, vou chamar de estável, tá? E o pessimista. E já dá um resultado. Meu, a princípio, é isso que eu queria apresentar aí, referente ao livro didático aí. Eu acho que dá para a gente pensar em que
não é tão complicado, mas percebam que assim é fundamental as etapas anteriores para esse cara. Então, com base nisso, percebam o seguinte, ó, eu vou trazer aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, vamos ver aqui os outros materiais que eu coloquei aqui, ó. Professor, tudo isso aí que você está mostrando tem no AVA, né? Tá no livro didático. Tá bom. Tem no AVA, tá? Então tá aqui. Isso aqui que eu estou usando, ó. Também eu tenho mais uma dúvida. Não é Pode falar. referente a essa aula aí. É outro assunto. Todos os professores vão fazer esse mesmo método que o senhor está fazendo ou é só o senhor mesmo? Não, todos vão fazer igual, né? A gente, teoricamente, vai conversar sobre um determinado ponto onde eu já publiquei. Isso daqui é só... Eu dei aqui uma introdução. Mas eu tenho um material que eu separei que já publiquei para vocês na pré-aula, tá? A ideia é que a gente... Professor, os coordenadores estão orientados a passar para a sala essas informações. Os representantes de sala. Isso já foi passado hoje, já. Isso o que você está falando? Não entendi. Essa questão que ele perguntou de essa questão professores e tudo mais, aulas, tudo isso que ele está perguntando, já foi passado hoje. Você vai focar em coisa que não tem relação à aula. Então, respondido aí, então vai ser assim. Então, vamos lá. Então, quais são os outros materiais, né? Vamos observar aqui, ó, que eu vou compartilhar aqui com vocês. No gráfico gigante, que é um conteúdo que eu baixei aí. Não sei se está todo mundo conseguindo visualizar aí. Sim, sim. Sim? Sim. Ok. Sim. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, faz parte. Então, é um exemplo de uma planilha, não é obrigatório, tá? Mas é necessário para quem não, né, desenvolver um gráfico gigante e precisa, por conta para calcular o PET e tal, e não tem o MS Project do Windows, que não é gratuito, dá para utilizar essa planilha aqui que eu baixei para vocês, está lá no AVA. Você tem aqui a sequência das atividades, onde tem o início, a duração do plano, a duração real aqui dá para considerar o mesmo, dependendo, e ele vai apresentar aqui, ó, simbolicamente, ou no gráfico, né, a duração do projeto e o término dele dentro de um gráfico. Ó, concluída, real, concluída. Então, é um exemplo. Ok, vamos para o próximo. O outro. Material, também acho que está em Excel. Que é importante também, uma outra maneira de você ter, que aí eu diria que é uma planilha de atividades aí por hora, enfim, é um pouco mais completa. Percebam que eu adotaria uma planilha mais com essa característica. Ela traz aqui o percentual das atividades, né, por dia da semana, quantidade de horas, qual é a atividade que cada dia da semana vai ter. Você pode ainda trabalhar aqui até com uma coluna a mais quem é o responsável. E o valor que vai ser pago. Aí a gente vai abordar um resumo dessas atividades aqui, ó, voltada, né, para quantidade de horas. Logicamente, na sequência você vai ter uma informação mais valiosa dos custos para esse sistema. Então, vamos ampliar um pouco aqui, ó. Tempo gasto por atividade. Então, outra maneira, fiquem à vontade. Aqui é um complemento do que eu estou trazendo aí para vocês, para quem não pensou ainda numa estrutura analítica, num gráfico, são opções, né? Eu acho que você vai ter que se adaptar com a planilha, dar uma olhada aqui nas fórmulas, né? O tempo total aqui, ele tem uma fórmula, então você tem que se basear onde que é o campo que é para ser digitado, né? Que é aqui, por exemplo, ó, horário de entrada, horário de saída do funcionário, ou sei lá, da atividade relacionada a esse funcionário, número de horas que vai ser trabalhado, se tiver minutos, e por aí vai. Esse é um exemplo. Mais um aqui. Esse é do Word, é um texto,
pouco mais resumido também, um artigo bem interessante, como fazer aí um bom cronograma. Então, existem aí algumas dicas, né? Por que elaborar um cronograma com suas atividades, né? Lógico que a gente já comentou aqui. A estimativa, você pode usar aquela planilha de cálculo que eu mostrei, que a gente chama de timesheet, né? Essa planilha do Excel que eu acabei de mostrar para vocês, ela trata aí como uma ficha de controle, né? E você acompanha aí a produtividade. Isso é importante como documento. Né? É lógico que tem alocação melhor aí de qualquer tipo de recurso, eficiência no âmbito geral. Então, olha só, isso são coisas, assim, não sou eu que estou falando simplesmente, né? A gente tem que perceber que eu sei que é difícil, mas o diferencial de vocês é esse, é entender que existe uma estratégia. Isso daqui não foi alguém que escreveu, né, aleatório, é tudo embasado. E quem não estiver, ou quando for trabalhar, saber que isso daqui faz uma diferença no profissionalismo, que aí algumas pessoas gostam de esconder, né? Falar, pô, como a pessoa consegue ser tão assim e tal? Mas ela tem um exemplo desse daqui por trás. Então, isso aqui não é à toa. Então, esses tópicos que eu estou citando para vocês complementam o que a gente acabou de ver. Caiu aí ou não? Não, né? Deixa eu voltar aqui que... Não. É que saiu a tela aqui. Já vou deixar vocês falarem. Aguenta mais um pouquinho, já estou terminando aqui. E algumas vantagens, né? Então, percebam que isso faz parte, como eu falei, do escopo do projeto. Para quem, professor, eu já fiz o escopo lá no meu outro projeto, lá quando a gente falar do projeto integral. Ok, mas dá uma revisada. Vê se está dentro do que a gente está falando aqui. Dá uma analisada nesse material. Ele é fundamental para essa parte agora que vocês vão começar a desenvolver. Olha aqui, a estrutura analítica. Então, ele traz aqui, de alguma forma, como já foi dito, um pouquinho das aulas anteriores. Quais são? Aí aqui tem, ainda da aula passada, construindo um gráfico, tem o tutorial, um link aqui, né? Enfim, quem tiver meio, não sei ainda, não estou localizado. Esse material vai dar uma boa norte, um bom norte também, além da aula que a gente está gravando aqui. E, na sequência, vamos lá, aqui, avançar aqui. A definição dos prazos, que é utilizando o PERT, né? Alguns tipos de prazo. E é isso. Aí vamos ver só mais um aqui, que eu preparei também, que está lá disponível para vocês, no AVA, que é... Deixa eu ver aqui... Não, como fazer um bom projeto, as duas planilhas em Excel, que já está disponibilizada para vocês. Acho que é isso. Acho que eu vou olhar aqui no meu computador. Melhores... Aí, tá aparecendo para vocês aí, melhora a gestão do tempo com timesheet? Não. Não? Não. Tá, vou pôr de novo aqui. Tá, peraí. Aqui, agora sim, né? Beleza. Então, esse é acho que o último conteúdo. São 4 conteúdos, tá? 2 planilhas e 2 textos aí. Esse é o último texto do Word. Também trabalhando com as timesheets, que é a planilha que eu mostrei no Excel. Por que ela é importante? Reforçando, enfim, para vocês entenderem que a planilha de controle, ela faz parte, né, do termo da abertura de um projeto. Né? Então, ela tem que complementar o termo de abertura de um projeto. E aí ele traz alguns exemplos aqui, enfim, mas de qualquer forma, a timesheet, ou a planilha lá de controle de tempo, né? E aí é importante para a gente observar que é eficaz obter uma lista, olha só aí,
né? Então, ela é importante, sim, por mais que seja, entre aspas, simples, né? Que traz aí uma possibilidade de você minimizar o quê? Os problemas que você pode acarretar. Não é que você vai eliminar, mas você diminui o esforço para a solução de problemas, né? Porque você já está meio que prevendo algumas coisas aí, e isso facilita a tomada de decisões, né? Então, isso é um ponto importante. Por que ter uma timesheet, uma planilha, como eu mostrei para vocês aí, num projeto, tá? E aí que eu vou falar em paralelo. Isso daqui é complemento da nossa aula, na aula 2.3 do AVA, de 5.7. Então, esse material, ele é complementar, e aí o complemento, vocês vão ter, como a gente tem o projeto integrado, que usar de alguma forma, a gente vai falar daqui a pouco, mas é só para reforçar aí a importância desse tópico. Aí deixo vocês aí por 10 minutos, ou 15, para a gente conversar um pouquinho. Eu quero ouvir de vocês aí, como é que vocês estão sentindo, porque nós não tivemos muitas aulas presenciais, né? Então, queria que vocês agora falassem um pouquinho a respeito sobre isso, né? Sobre essa aula de hoje, ou esse tópico, e os anteriores que eu deixei gravado, e se vocês acham que deu para desenrolar um pouco. Podem falar, fiquem à vontade. Eu vou até desligar meu microfone. Deixa eu te perguntar, você falou que ia usar o Project. Você vai usar ele nas próximas aulas? Isso, na faculdade sim, tá? Nossa aula vai ser em laboratório e já estava reservado e tal, então as nossas aulas, o software que a gente utilizaria seria o MX Project, tá? Colocando as atividades, gerando um gráfico de Gantt lá, com alguns custos, talvez, tá? Não, tá bom, é que eu tenho ele aqui já. Vamos lá, sou todo ouvidos aí por alguns minutos. Bora, galera, agora é hora de tirar a dúvida. Ô, professor, todo esse trabalho aí que você está falando, da planilha que você mostrou, a gente vai incluir no projeto integrado ou ele vai ser a parte do projeto integrado? Ele vai ser, não é que vai ser, tá? É um exemplo que eu dei para vocês aqui, baixei para vocês e tal, que eu vou conversar na aula de projeto integrado, que vai ser daqui a pouquinho, tá? A gente vai ter aí um período para aula de projeto. Essa aula aqui, ela dura 1h25 no máximo, porque ela vai ser semanal. E na sequência, a gente já vai ter que acessar o outro link lá no AVA, tá? Cada um entra lá no seu projeto 2, 3, 4, enfim, e vai estar o link lá na Encontro 7, e aí eu vou entrar na nossa aula aqui do projeto, e aí eu vou comentar sobre isso. Mas, volto a falar, vamos focar um pouquinho aqui nessa gestão de projeto de software. Então, eu quero ver o que vocês acham aí de novo, né, sobre essa percepção do PERT, o cálculo, que vem de um cronograma, que vem de uma estrutura analítica. Sei lá. Tá difícil, professor. Tá difícil. Negócio online, viu? Vamos lá, quero ouvir. Pode comentar aí. Tem uma explicação para vocês, uns exemplos para a gente poder dar uma olhada, mas é lógico, vai depender aí da paciência de vocês darem uma lida, enfim, acompanharem, mas eu estou sempre apontando, ó, isso é importante para uma prova, esse conceito, enfim, o que eu reforcei aqui, o que eu falei, é importante para que vocês anotem, né, ó, o professor falou do PERT, o cálculo do PERT, ele falou bem pausado ali como é que faz o cálculo. Pode ser que eu dê um cálculo daquele com os exemplos que estão no livro, né, um exemplo que eu posso fazer, alterando um valor ou outro, mas para que vocês saibam qual é a resposta. Estou dando um exemplo, tá? Mas olha só que eu gostaria que vocês se atentassem, não especificamente de um modo mais genérico, né? Mas a gente está tentando fazer o máximo que dá aí para poder discutir. Eu queria ouvir de vocês, poxa, fala um pouquinho aí. Ô, professor, mas esse conteúdo seu aí, só eu sei que, né?
pessoal vai querer bater aí, né? Mas porque foi liberado para mim o AVA também agora, também, né? Então eu tô correndo para fazer as coisas. E eu também estava internado, né? Com suspeita dessa bênção aí. Graças a Deus tive alta ontem, né? E deu negativo. Deu negativo hoje. Eu liguei lá para saber também. Então eu tô correndo para fazer as coisas. E todo esse conteúdo ele se encontra no AVA, certo? Certo. Então, é mais isso, professor, porque por mais que eu esteja perdido aqui também, então eu tenho que dar uma lida também no AVA também, porque não adianta eu querer palpitar alguma coisa que eu também acabei não vendo, assim, acompanhado, porque liberou meu AVA semana passada. Acho que na sexta-feira, sexta, quinta, por aí. Entendi. Professor, é o Fábio. Tudo bom? Oi, Fábio. O senhor não gostaria de fazer mais ou menos uma apresentação, como que você deseja fazer esse semestre? Por exemplo, pretende dar uma atividade, um trabalho, vai fazer uma revisão antes da prova, algo desse jeito, só para a gente ter uma noção como vai ser? Então, porque tem bastante gente me perguntando, bastante gente perguntando no grupo se vai ter algum trabalho ou... veja só. A prova a gente não sabe ainda, claro, né? Mas... Trabalho a gente vai ter, eu não vou colocar essa semana nenhuma atividade, tá? Por conta da adaptação pelo modelo de aula. Então, a segunda-feira que vem, nós teremos, eu ia comentar depois, a gente vai ter uma atividade sim, tá? Prática, entre aspas, rápida. Agora, como é que vai ser entregue isso, né? Tem duas maneiras aí. Então, uma delas é por e-mail. Você pode bater uma foto lá, fez no papel, sei lá, ou mandar o arquivo mesmo por e-mail. Então, isso vai ser definido no dia que a gente vê ali mais praticidade que for. Outra maneira que eu acho mais complicada, vocês me entregarem pessoalmente no retorno da aula presencial. Não sei, vamos ver. De qualquer forma, eu precisaria, para poder pontuar vocês, né, as atividades, para finalizar o total de pontos dessa atividade. Mas, volto a falar, é certo que a semana que vem a gente vai ter. Outra coisa é assim, a revisão ela vai ser feita, sim, com base em algumas questões onde eu vou reforçar, aí vocês, ou em alguns tópicos que eu vou reforçar com vocês. Não se preocupem agora, vamos esperar aí, vamos ver o cronograma direitinho. Então é isso. Ô, professor, essa atividade ela vai ser em grupo, ela é individual, em dupla, como que será feita? Nesse modelo EAD, né, vamos dizer assim, a atividade é importante que seja feita individual, tá? A não ser que, sei lá, você esteja com alguém agora e a atividade ela vai ser, por exemplo, falta 10 minutos para acabar a aula, né? Eu vou me programar para que eu dê atividade 20 minutos. Então, vou deixar 20 minutos vocês fazendo atividade e pode ser um modelo. A ideia é que seja individual, porque não tem como tratar isso em grupo agora, né? Mesmo porque a dificuldade de ser, a não ser que você consiga, mas não são todos que têm a possibilidade, banda, né, para poder ter internet aí à vontade aí, né? Então, eu também estou pensando um pouco nisso. Ah, não. Beleza. Tranquilo. Quer um exemplo? Um exemplo seria eu colocar aqui na tela para vocês, ó, pessoal, tá em 10 minutos para vocês calcularem o PERT desse problema. Um exemplo. Eu não vou fazer isso hoje porque, como eu falei, é uma novidade aí, então vamos esperar o pessoal se habituando ao longo da semana. Semana que vem eu posso retomar alguns conceitos e pedir algumas atividades, não tem problema. Além da aula que vai ter que ser normal. E aí, o que mais? Alguém estava querendo... Hã? Quem é que está falando aí? Alguém ia falar?
Pessoal, essa é a hora, porque daqui a pouco tá todo mundo perguntando um monte de coisa pro Mauro lá no grupo lá, hein? Na verdade o pessoal tá me perguntando lá no grupo, por isso que eu fiz a pergunta, né? Tem algumas pessoas que não estão conseguindo ativar o mic também, o microfone, estão com dificuldade na ferramenta. Mas se alguém me perguntar no grupo, eu repasso aqui também. Ótimo. Microfone do quê? Uma dúvida em questão de... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Sobre a pontuação do AVA dessa sua matéria. Porque lá no AVA não aparece a sua matéria, né? Como gestão de sistema de software. Aparece só projeto integrado. Vamos lá. Então, você precisa dar uma conversada com a coordenação. Ou todo mundo tá aparecendo para todo mundo? O professor para o projeto integrado. Projeto integrado. Boa noite, Alessio. É a Samantha. Está Oi, aparecendo Samantha. sim a sua matéria de gestão de projetos. É que a questão é que, assim, tinha que ter colocado na grade essa matéria e confirmado no horário. Para quem não tá aparecendo, provavelmente é porque não confirmou essa matéria. Então tem que falar com a Vera para poder confirmar isso. Ou com o representante de sala. Legal. Então, é isso aí. Então é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, então, só tirando a dúvida aí, então, essa sua matéria seria, no caso, projeto integrado, né? Ou gestão de software? Agora eu confundi, hein? Vamos lá. O que eu acabei de apresentar para vocês, a disciplina da gestão de projeto de software, tá? Aí vocês também têm projeto integrado comigo, que eu vou terminar essa aula daqui a pouquinho aqui, encerrar. Vocês vão acessar o AVA lá na projeto integrado de vocês. Aí a gente volta a falar só sobre o projeto integrado. Você ia Professor, falar? Uma pergunta. O horário das aulas como se fosse no horário padrão? Isso. 7h20, então todo dia 7h20. 7h10, né? Ah, entendeu. Bem. E aí, a aula que são 3 horas, vocês vão ficar ali no tempo que seja possível lá. Alguns links estão caindo, enfim. Então, se cair o link aqui para vocês, tem que acessar de novo da mesma aula enquanto estiver acontecendo. Como é nessa aula que está terminando, né, não caiu o link, e essa aula está sendo gravada, a hora que eu finalizar aqui, se vocês quiserem já entrando lá na aula do encontro 7 do projeto integrado, eu não sei se vai ser rápido, eu não sei, mas de qualquer forma, porque quando eu termino aqui de gravar, ele processa, eu não sei direito ainda, aqui, a gente não fez um teste com saindo de uma aula, como é esse caso, que o arquivo para gravar é enorme aí, e já ter que entrar em outra. Então, vou fazer um teste, tá? Então, vou deixar até isso gravado aqui, porque se alguém falar, pô, não consegui entrar, o professor não entrou, mas, meu, eu não sei como é que vai funcionar a ferramenta, tá? Nenhum professor teve essa experiência. Tá? Então, vamos... Mas, de qualquer forma, eu vou tentar voltar. Professor, cada aula é um link? Cada aula é um link, tá? Tá, e só para você saber, o processamento vai levar mais de 1 hora para poder ser feito, tá? Então, a minha dúvida é, eu só consigo acessar a outra aula depois que terminar, será? Não, você consegue deixar, vai ser uma sala que você vai ficar com ela aí, e essa sala você vai poder voltar nela. Só você não sair dela, você pode entrar na outra, bem que fica em pausa. Então tá, beleza, combinado. Então vamos fazer isso, tá? Então, quiserem dar uns 5 minutinhos aí para uma água, um café, eu vou salvar aqui e já vou entrar na aula do projeto integrado de vocês. Pode falar. Uma dúvida que me perguntaram. Essa aula, como ela está sendo gravada, ela vai ficar disponível para acesso depois ou não? Sim, vai ficar. Também no AVA? Sim, tem que ficar no AVA, tá? Ah, beleza. Vai ficar, creio que seja um link, porque o arquivo é muito grande. Pode falar. Beleza, obrigado. Vou pôr água aqui. Pode falar. Depois que a
Se eu fechar aqui, assim que o senhor sair daqui, já é para a gente entrar lá no projeto integrado e já acessar aquele link? Vocês vão fazer o que nem foi feito agora. Tem um link lá e a gente volta, só que a disciplina é outra, entendeu? Vou gravar aquela disciplina, vou falar sobre aquela disciplina. Pessoal, para quem é do quinto semestre aí, manda no grupo aí, por favor, o link, porque eu não tô conseguindo acessar meu AVA ainda. Tá bom, por favor. Só isso, ó. Eu vou passar o link aqui para vocês. Vou passar para vocês. Eu não sei se eu consigo. Ver se vocês conseguem pegar aqui. No chat aqui, ó. Vamos lá. Eu não tô vendo ele habilitado aqui, professor. Calma aí. Henrique, eu já mando o link lá. Beleza, Samantinha, obrigado. Por nada. Esse link que eu mandei aí. Manda para os representantes, eu acho que os representantes compartilham. Então, eu não tenho todos os contatos. Eu mandei para a Vera uma planilha que tem todos os links, mas agora não tenho contato de todos vocês aqui. Eu tenho o chat aqui, ó. Não sei se você consegue habilitar aí. O chat não tá habilitado pra gente poder ver não, nada. Não, ninguém consegue. Mas eu acho que essa questão tem que ser feita de habilitar o chat. Eu acho que é na hora que você vai fazer a reunião, né? Na hora que você vai criar a reunião tem uma opçãozinha, alguma coisa assim lá. Dá uma olhada de novo, não sei, ver se tem alguma opção lá depois. Mas por enquanto não tá habilitado, tá, professor? É porque o Luiz também não conseguiu. Hoje de manhã ele teve aula, porque o chat não estava habilitado. Eu fiz um teste aí com o outro professor, habilitou, mas eu não sei se tinha alguma diferença. Deixa eu ver aqui. Não vai dar. Bom, então, vamos lá então. Vamos desligar, a gente entra na próxima aula, que é o projeto. Dá uns 5 minutinhos, então, às 8h25 a gente se encontra na aula do projeto integrado, tá bem? Certo. Professor, tá complicado, viu? Para entrar no AVA, tá desconectando toda hora, tá? E muito lento. A gente acabou de mandar o link no grupo, Wendel. Pode pegar e entrar por lá também. Não, sim, eu falo assim, para acompanhar, né? Tipo, no AVA também, alguma coisa. Não, mas o link eu vou pegar aqui agora. Valeu. Fica só lembrete, professor. Para acessar um AVA tá uma bosta, tá caindo no site toda hora. Então. É isso. Lembrando que no AVA também tem na pré-aula um material lá disponível para vocês, tá? Que é o que eu vou conversar hoje. O ruim é conseguir acessar, professor. Mas vamos lá. Essa é a nossa dificuldade, tá? Veja só, o relato de vocês está registrado aqui, lógico, e de qualquer forma, todo mundo vai querer ouvir, como é que foi, que não foi, para que a gente tenha uma avaliação, né? Então, é bom vocês realmente relatarem e a gente vai adequando aí, na medida do possível. Porque assim, a gente tem... Pode falar. O material a gente tem lá para poder estar acompanhando com você aqui, só que a gente não consegue acessar o tempo todo, aí fica complicado, né? Difícil. Não, o material, se você não, entre aspas, não baixou antes, né? Agora, esse momento, a tua banda está utilizando o máximo de recurso, né? Então, vai dificultar um pouco. Eu sei que não deveria, né? Mas, enfim, de qualquer forma, vamos lá, vamos tocar aí, vamos ver. Por isso que eu vou dar uns 5 minutinhos. Se vocês quiserem primeiro acessar o aula, depois o Team, eu vou esperar ali até o momento. Pessoal, eu vou passar o link para a Vera vai colocar no dos representantes lá, só um minuto. Beleza. Isso, então, beleza? Então, vamos lá, daqui a uns 5, 10 minutinhos no máximo, a gente se vê lá na sala do projeto integrado, ok? Certo, professor. Até mais. Então, até mais, valeu. Falou.